Boa tarde, meninos e meninas do quarto ano. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de redação da semana. Hoje, em nossa aula de redação, teremos uma revisão do nosso conteúdo. Vamos rever o conteúdo resenha. Esse conteúdo será o conteúdo da nossa atividade avaliativa, a nossa VG. Então, para iniciarmos bem nossa aula, vamos começar copiando a nossa agenda. Nossa agenda mostra que hoje teremos revisão, mas antes vamos começar corrigindo a nossa atividade. Vamos iniciar com a leitura do texto das páginas 212 e 213. Abram o livro de vocês na página 212 para iniciarmos a leitura. O texto diz assim: nem tudo o que seu mestre mandar. Sheng era um sábio chinês. Seus alunos aceitavam seus ensinamentos sem pestanejar. Sim, mestre. Eu ouço e obedeço, mestre. Um dia, Sheng resolveu fazer uma viagem com 3 de seus fiéis alunos. Instalaram-se numa carroça puxada por 2 burrinhos e lá se foram. Sheng, já velhinho, logo sentiu sono, tirou as sandálias e pediu aos jovens: por favor, me deixem dormir, fiquem bem quietos. Dali a pouco roncava. Na primeira curva do caminho, as sandálias dele rolaram pela estrada. Os discípulos nem se mexeram. Quando o mestre acordou, logo as procurou. Rolaram pela estrada, disseram. E vocês não pararam a carroça? Não fizeram nada? Fizemos sim, senhor. Obedecemos. Ficamos bem quietos. Está bem, conformou-se o mestre. Mas se eu cochilar de novo, prestem atenção se alguma coisa cair da carroça. Ouviram? Ouvimos e obedecemos. Sheng cobriu os pés com uma coberta e adormeceu. Entretanto, no balançar da carroça, a coberta deslizou e lá se foi. O mestre acordou com um frio. Cadê a coberta? Será que... Escorregou pela estrada, confirmou os 3. E o que vocês fizeram? Fizemos só o que o mestre mandou. Prestamos atenção. Não, esbravejou Sheng. Vocês tinham de pegar a coberta de volta. Atenção! Se eu dormir e alguma coisa cair da carroça, peçam para parar e ponham o que caiu de volta na carroça, entendido? Perfeitamente! E a viagem continuou. Nhenk, nhenk. O mestre foi cabeceando e cochilou. Dali a pouco, os jumentos sentiram necessidade de fazer suas necessidades. Ploft, ploft, ploft. Caíram os cocozinhos pelo caminho. Os discípulos mandaram parar a carroça e, com muito cuidado, foram pondo os fedidos pelotinhos para dentro. Aquela agitação fez Sheng acordar. Nossa, que cheirinho! Esperem, o que estão fazendo? Apenas obedecendo, juraram os 3, pondo de volta o que caiu da carroça. Não, mas isso não. Com aqueles cabeças duras, só mesmo muita paciência. Está bem, vamos começar de novo. Vou fazer uma lista de tudo o que há na carroça. Se algo cair, verifiquem se está nela. Se não estiver, não peguem de volta, certo? Somos pura obediência, ó mestre. Sheng escreveu a lista. Que canseira, mas agora podia dormir tranquilo.
e a carroça subiu uma estradinha íngreme, numa curva mais fechada. Ops! Quem é que caiu dessa vez? O mestre. Ele escorregou e se foi ribanceira abaixo. Socorro! Gritou. Venham me pegar! Graças aos céus, ele conseguiu se agarrar numa raiz do barranco. Ei, o que estão esperando? Me ajudem! Chamou. Mas os discípulos imperturbáveis consultavam a lista. Seu nome não está escrito aqui, explicaram. Não podemos pegá-lo, ó mestre. Não teve jeito. Sheng, com muito esforço, subiu o barranco e voltou para a carroça, mas não dormiu mais. Agora vamos para a atividade. Por dentro do texto, página 214. Página 214, primeira questão. Há quantos personagens nessa história? Quais são eles? Há 4 personagens, Sheng e seus 3 alunos. 2. Quando o Sheng pediu aos seus alunos que prestassem atenção, caso caísse algo da carroça, o que ele esperava que fosse feito? Ele esperava que seus alunos ficassem atentos para não deixar que algo caísse da carroça. E, caso isso acontecesse, que o recuperassem. Então, não era para eles apenas ficarem olhando a coisa cair da carroça, mas se caísse, que eles pegassem. Terceira questão. Qual é o país de origem do personagem Sheng? Ele é da China. Quarta questão. Por que os alunos de Sheng desapontaram o mestre? Porque eles entenderam os ensinamentos muito ao pé da letra e, mesmo com a intenção de serem obedientes, não fizeram o que Sheng esperava. Quinta questão. Assinale a imagem mais parecida com o local onde se passa a história. Dessas 3, é a primeira, a estrada, a primeira imagem. Virando a página 215. Ao ler a história, como o leitor sabe quando é Sheng ou quando é outro personagem que está falando? Então, nós vemos que essa história tem bastante diálogos. Como é que a gente identifica quem é que está falando? Além de deduzir pelo conteúdo, nós que estamos lendo conseguimos nos guiar pela separação das falas indicada pelos travessões e por algumas informações que aparecem antes ou depois das falas. Por exemplo, juraram os 3, conformou-se o mestre, tirou as sandálias e pediu aos jovens. Então, assim que nós conseguimos identificar quem é que está falando cada uma daquelas falas. Sétima questão. O texto explica por qual motivo Sheng e seus alunos estavam fazendo uma viagem? Não. Oitava questão. Por que, depois de voltar para a carroça, Sheng não dormiu mais? Depois que ele caiu, na última tentativa, ele disse que não ia mais dormir, Não dormiu mais. Por quê? Porque ele percebeu que seus alunos não estavam compreendendo suas orientações e decidiu ficar acordado para evitar que algo acontecesse enquanto ele dormia. Nona questão. A que se refere a expressão nhe presente na história? Vocês lembram quando a gente estudou histórias em quadrinhos na etapa passada, que falava sobre as onomatopeias, que são os sons? Nesse caso, o nhe se refere ao barulho das rodas da carroça ao se movimentar. 10ª questão. Qual é o maior ensinamento que essa história transmite? Essa é uma resposta pessoal, mas eu trouxe aqui o que me transmitiu. Então, nem sempre o que se é dito por uma pessoa será compreendido por outra da maneira que se espera. A gente via que ele falava
mas os alunos entendiam muito ao pé da letra e acabavam não compreendendo a ideia que Cheng queria transmitir. E isso pode acontecer na nossa vida também. A gente fala algo, mas a pessoa ela entende de uma outra forma. A 11ª questão diz assim: se você fosse o mestre Cheng, que ensinamentos transmitiria aos seus discípulos? Essa também é uma resposta pessoal. E como é uma resposta pessoal, que a gente pode conversar um pouquinho no Tira Dúvida, vou deixar para a gente conversar sobre ela, se vocês quiserem mostrar a opinião de vocês, no nosso Tira Dúvidas, tá bom? Vamos começar a revisão. O conteúdo que nós estamos estudando esta etapa é a resenha. O que é a resenha? A resenha é um texto que resume e avalia uma obra estatística ou produção científica. Então, a resenha é um texto onde você vai fazer o resumo e vai fazer sua avaliação sobre algo que você está falando, que pode ser um livro, um filme, uma música, um quadro, então, alguma obra artística. E a resenha, ela tem como objetivo convencer o leitor a assistir a um filme, uma peça, um programa de TV, um espetáculo, ou a ouvir um CD, ler um livro, visitar uma exposição. Quando você faz a sua resenha, o leitor, por exemplo, quando vocês me entregaram a resenha que vocês fizeram sobre o livro paradidático de vocês, quando eu li, eu fui motivada a ler os livros, o livro que você resenhou. Eu já tinha lido, mas a intenção do seu texto era me motivar a ler. Por quê? Porque eu vi o resumo, aí já aguça a curiosidade, eu vi a sua opinião, dizendo se gostou, se não gostou e o porquê. E aquilo faz com que a pessoa que está lendo queira também ver ou ler aquela obra. Pode acontecer de também a pessoa não querer de jeito nenhum, porque a sua resenha disse que aquele produto, aquela obra, não era boa. Mas a ideia é de trazer ao leitor essa vontade de saber a opinião dele agora sobre aquela obra. E vamos ver as características da resenha. A resenha é um texto que apresenta muitas informações e descrições, porque ela fala sobre algo que existe. E você vai trazer informações e vai descrever. Por exemplo, se for um livro, as informações que você precisa trazer sobre o livro. O título, o autor, qual é o gênero do livro. E as descrições. É um livro de capa dura, de capa mole, é ilustrado, não é? Se for um filme, as informações que você pode apresentar são o diretor do filme, os atores principais. E na descrição você pode mostrar, por exemplo, se é um filme de ação, é um filme de romance. Essas são algumas das características. Outra coisa que aparece na resenha são as opiniões. Tanto a opinião de interesse público como a sua opinião pessoal. O que seria isso e qual é a diferença? A opinião de interesse público é uma opinião para as pessoas em geral. Por exemplo, você pode falar que o filme ou o livro agradaria ao público jovem. É uma opinião de público, uma opinião no interesse público. Agora você pode falar a sua opinião pessoal. Por exemplo, dizendo: eu pessoalmente não gostei do livro. Não foi o que eu esperava. Então, você está dando a sua opinião sobre aquela obra. E também, uma das características fortes da resenha é o resumo. A resenha apresenta um breve resumo da obra que você está resenhando, né? Da obra a qual você está falando. E nas características de estrutura, nós temos a introdução, temos o resumo da obra, temos a opinião e a conclusão. Eu sempre lembro vocês que uma das maneiras fáceis de a gente dividir essas características de estrutura é utilizando um parágrafo para cada uma dessas características. Por exemplo, primeiro parágrafo você apresenta a introdução.
No segundo parágrafo, você faz um resumo. No terceiro, dá a sua opinião. E no quarto, você conclui. Inclusive, se você quiser unir ali a opinião e a conclusão em um parágrafo só, final, também dá certo. Então, o seu texto ele deve ter aproximadamente 3 a 4 parágrafos. Pode ser que no resumo você faça mais parágrafos, também não tem problema. Vamos ver cada uma dessas características individualmente. A introdução. A introdução é onde você vai mostrar o que vai ser lido. Você vai apresentar qual é a obra que você vai falar, se é um livro, se é um filme, e qual é o objetivo daquela sua resenha. Depois da introdução vem um resumo da obra. No resumo você vai fazer um resumo. Vai fazer um breve resumo, por exemplo, do livro, do filme, do jogo, a qual você está falando. Se for, por exemplo, um resumo de um livro, você pode dizer quantos capítulos tem, como é que esses capítulos são divididos, quais são os capítulos, qual é o mais importante. Se for um resumo de filme, você deve especificar qual é o tipo de filme, se ele é uma animação, se é um drama, se é um suspense, se a história daquele filme acontece de forma linear. O que seria o tempo em forma linear? Acontece os fatos de acordo como eles aconteceram, ou se é aquele tipo de filme que começa pelo final. Você vai trazendo o resumo daquela história da forma como você achar melhor, da forma como você achar que vai agradar a quem vai ler o seu texto. Depois do resumo, você vai dar sua opinião. Você já apresentou a obra, já deu um resumo, agora você vai dizer o que você achou daquela obra. É importante que você justifique a sua opinião, não apenas dizer eu não gostei. Isso não é uma opinião, você precisa dizer por quê. E se você não gostou, quem talvez gostaria? Aqui traz algumas perguntas que a gente pode responder na hora de falar a nossa opinião. O que falta nesta obra? Qual o público-alvo? A leitura é fácil ou difícil? A obra tem originalidade? Então, são perguntas que você pode ir respondendo na sua opinião. Quer dizer que eu preciso copiar essa pergunta e responder? Não, você vai pensando, o que falta neste livro? Eu acho que ele deveria ser ilustrado. Então, você coloca lá. Você vai dar a sua opinião sobre a obra que você está falando. E para finalizar, a conclusão. Lembrando que a conclusão e a opinião podem sim ser em um último parágrafo juntos, mas você pode também fazer elas em parágrafos separados. É na conclusão que você vai resumir tudo ali do que você quis dizer na sua resenha. Você vai mostrar por que aquele livro, aquele filme é útil ou não é, vai recomendar ou não. Então é na conclusão que você faz o seu desfecho. É na conclusão onde o seu leitor vai saber se ele deve comprar aquele livro para ler ou se ele deve ir ao cinema para assistir aquele filme que você falou. Por isso que a conclusão ela precisa ser bem elaborada. É ali onde o leitor vai identificar se ele realmente quer ou não ter acesso àquela obra que você resenhou. Essas são as características de estrutura da resenha. Lembrando para vocês que vocês tiveram a oportunidade de fazer a resenha do livro de vocês, do livro paradidático. Mas nos trabalhos avaliativos teremos outras oportunidades, tá bom? Então se preparem para fazer resenha também não só de livros, mas de outras obras artísticas. Assim finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Lembrando que semana que vem, como será a nossa semana de vejez, vocês não terão videoaulas aqui pelo YouTube. Porém, todos são mais do que bem-vindos no Plantão Tira Dúvidas. Esse plantão continuará tanto essa semana como na próxima. Lembrem de anotar as dúvidas de vocês sobre os conteúdos da revisão que a gente acabou de ver para levar para o Plantão Tira Dúvida. E também, quando vocês receberem as atividades avaliativas, entrem no plantão, pois lá a gente pode explicar cada uma das questões e assim vocês não terão dúvidas na hora da realização da atividade.
Aguardo todos vocês no plantão Tira Dúvidas. O horário e o dia continuam os mesmos. Assim, a gente se vê na próxima aula. Tchau, pessoal!